33ª semana do tempo comum, quarta-feira, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Enquanto estava escutando, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia se manifestar logo. Disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus servos, entregou a cada um uma bolsa de dinheiro e disse: negociai com isto até que eu volte. Seus concidadãos, porém, tinham aversão a ele. Enviaram embaixada atrás dele, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi nomeado rei e voltou. Mandou chamar os servos, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber que negócios cada um tinha feito. O primeiro chegou e disse: Senhor, a quantia que me destes rendeu 10 vezes mais. O homem disse: parabéns, servo bom. Como te mostrei fiel nesta mínima coisa, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, a quantia que me destes rendeu 5 vezes mais. O homem disse também a este: tu recebestes o governo de 5 cidades. Chegou o outro e disse: Senhor, aqui está a quantia que me destes. Eu guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque tu és um homem severo. Recebes o que não colhes e não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho onde não semeei. Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse ao que estava ali presente: tirai dele sua quantia e dai àquele que fez render 10 vezes mais. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 10 vezes a quantia. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que tem será dado, mas aquele que não tem, até mesmo o que tem lhe será tirado. E quanto a estes meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Depois dessas palavras, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Amados irmãos e irmãs, este evangelho que nos apresenta agora, nesse dia, já o escutamos, ele na versão de Mateus, no domingo passado, parábola dos talentos. Devemos fazer render. A salvação não é para servos preguiçosos. Vejam, o reinado daquele homem, da parábola, é um reinado inevitável. É algo que já está correto, já é certo. É uma questão de tempo de acontecer. Então, este tempo simboliza o quê? A nossa própria vida. É o tempo que Deus nos dá, então, para fazer render o talento, para fazer render aquilo que Ele deixou conosco. Então, a salvação é também um trabalho copioso, como nos mostrava a primeira leitura do domingo passado do livro dos Provérbios, o símbolo daquela mulher trabalhadora que estendia suas mãos para os pobres, que era temente a Deus. Então, o tempo que nós recebemos, a quantia que recebemos de Deus, é para fazer frutificar neste temor, neste trabalho, neste estender as mãos para os pobres. Meus irmãos, a nossa salvação é algo que urge muito cuidado, muito zelo. Por isso que Jesus diz: aquele que tem será dado mais e aquele que não tem será tirado. Porque a ausência total de Deus, a ausência total da bondade do Senhor na nossa vida nos faz não ter nada. Um homem que não teme a Deus não tem nada, não é nada, não participa da vida divina, não tem a esperança da vida eterna. Então peçamos a Deus de bondade que tenhamos coragem para fazer que esta nossa vida renda muitos frutos, para que quando o Senhor nos encontrar, possamos participar da alegria, do governo, do reinado de Deus, o reino de Deus que se estabelece. O Senhor voltará e nos dará a graça de nossa salvação. Que Ele possa nos abençoar e santificar no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.